Você já parou para pensar que muito antes de GPS virar uma palavra comum no nosso dia a dia, o mundo já tinha formas muito precisas de se localizar usando sistemas que ficavam aqui mesmo, na Terra? E se eu te disser que talvez esses sistemas nunca tenham realmente desaparecido, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história e questionar tudo o que você achava que sabia sobre como o seu celular sabe onde você está. Vamos voltar um pouco no tempo. Antes dos satélites comerciais dominarem os céus, existia o LORAN-C. Imagine torres de rádio gigantes com centenas de metros de altura espalhadas estrategicamente pelos continentes. Elas não tocavam música, elas transmitiam sinais de rádio de baixa frequência e longo alcance, que cobriam vastas áreas dos oceanos e da Terra. Esse sistema era a espinha dorsal da navegação para navios e aviões por décadas. A ideia era criar uma grade invisível de sinais sobre o planeta. E o mais incrível é que a lógica por trás dele é a mesma que usamos hoje, mas com uma abordagem diferente. Pense nisso. Navegação de alta precisão, sem um único satélite no espaço. Mas como isso funcionava na prática? O princípio é surpreendentemente simples e elegante e se chama trilateração. Não confunda com triangulação, que usa ângulos. A trilateração usa tempo, um receptor, seja num navio ou avião. Captava os sinais de pelo menos 3 dessas torres gigantes. Como os sinais viajavam a uma velocidade conhecida, a velocidade da luz, o aparelho media a minúscula diferença no tempo de chegada de cada sinal. Com base nessas diferenças de tempo, ele conseguia calcular sua distância exata de cada torre e, ao cruzar essas informações, determinar sua posição no mapa com uma precisão notável para a época. É exatamente o mesmo princípio matemático que o GPS usa hoje, medindo o tempo que o sinal de diferentes satélites leva para chegar até você. A única diferença é a origem do sinal, lá de cima ou daqui de baixo. Agora, vamos avançar um pouco e entrar no campo da engenharia moderna. Existe um conceito fascinante chamado pseudolitos, que literalmente significa falsos satélites. São transmissores terrestres, ou seja, antenas no solo, projetados para imitar perfeitamente os sinais de um satélite GPS. Mas por que faríamos isso? Simples, para aumentar a precisão e a confiabilidade do sinal em locais onde o GPS tradicional pode falhar. Eles são usados em aeroportos para guiar pousos com precisão milimétrica em cidades densas, onde prédios altos bloqueiam a visão do céu. E até mesmo em aplicações militares e de pesquisa montados em balões de alta altitude ou drones para criar uma cobertura local temporária. Então, quando o seu celular mostra sua localização com precisão dentro de um shopping ou numa rua estreita, será que ele está falando apenas com o espaço ou também com uma dessas antenas falsas disfarçadas por perto? E isso nos leva a uma observação muito curiosa. Já reparou que o seu GPS parece funcionar de maneira espetacularmente bem justamente nas áreas urbanas? Lugares cheios de torres, de celular e antenas de todos os tipos? E por outro lado, ele tende a ficar mais lento, impreciso ou até a falhar completamente em lugares abertos, como desertos no meio do oceano, ou dentro de túneis e garagens
subterrâneas. Se o sinal vem de satélites a 20 mil quilômetros de altitude, a lógica diria que deveria ser o contrário, certo? Um céu limpo e sem obstruções, como num deserto, deveria ser o cenário ideal. A presença de tantas antenas no solo das cidades, melhorando o sinal, é no mínimo uma coincidência que nos faz pensar. Seriam essas antenas apenas repetidoras ou parte ativa de uma rede muito mais complexa? Vamos levar essa questão para o alto mar e para os céus. É um fato conhecido na aviação e na navegação que, em longas rotas oceânicas, longe da costa, o rastreamento contínuo e em tempo real via satélite muitas vezes se torna intermitente ou se perde. É por isso que grandes navios e aeronaves comerciais não dependem exclusivamente do GPS. Eles usam sistemas de navegação inercial, que usam giroscópios e acelerômetros para calcular a posição baseada no movimento. E também sistemas de rádio de longo alcance, muito parecidos com o antigo LORAN. A dependência do sinal de satélite só volta a ser total quando eles se aproximam de terra firme, onde a cobertura de antenas se torna densa novamente. Por que o sinal que supostamente cobre o globo inteiro some justamente sobre as maiores e mais desobstruídas áreas do planeta? E aqui vai outro fato que muita gente não sabe e que bagunça ainda mais nossa percepção sobre comunicação global. Quando você faz uma chamada de vídeo internacional, envia um e-mail para outro continente ou assiste a este vídeo, você provavelmente imagina que os dados estão viajando pelo espaço, via satélite. Mas a realidade é que 99% de toda a comunicação digital do mundo, incluindo a internet, não passa pelo espaço. Ela viaja através de uma imensa e complexa rede de cabos de fibra ótica que repousam no fundo dos oceanos, conectando os continentes. São milhares e milhares de quilômetros de cabos físicos vulneráveis e essenciais. Nossa infraestrutura de dados global é, na sua esmagadora maioria, terrestre e submarina, não espacial. Isso mostra que, para comunicações robustas e de alta velocidade, a solução encontrada foi física e terrestre. Agora, vamos juntar todas essas peças e chegar ao desafio final. Um paradoxo que sempre me deixou intrigado e que você pode testar agora mesmo. Pense comigo, a narrativa oficial diz que o GPS funciona recebendo sinais de rádio de uma constelação, de satélites orbitando a Terra a 20 mil quilômetros de distância. São sinais que viajam pelo vácuo do espaço e atravessam a atmosfera. No entanto, se você entrar com seu carro num simples túnel de 10 ou 20 metros de concreto, o sinal de GPS desaparece instantaneamente. O mapa congela, mas ao mesmo tempo o rádio FM do seu carro, que recebe um sinal de uma torre terrestre a talvez 50 quilômetros de distância, continua funcionando perfeitamente, talvez com um pouco de chiado. Como um sinal que viajou 20 mil quilômetros é bloqueado por uma fina camada de rocha e concreto. Enquanto um sinal terrestre muito mais fraco consegue passar, isso sempre me fez pensar. E essa é a grande questão que eu deixo para você. Tudo isso que a gente viu, a dependência de sistemas de rádio no mar. O funcionamento melhor do GPS em cidades,
os pseudolitos, a falha em túneis. Você acha que isso é apenas uma limitação física natural da tecnologia de satélites, algo que tem uma explicação técnica simples, que nunca nos foi contada direito? Ou será que a forma como o sistema de posicionamento global realmente funciona é um pouco mais híbrida e complexa do que a explicação popular que recebemos, com uma dependência muito maior de infraestrutura terrestre do que imaginamos? Não há teoria da conspiração aqui, apenas perguntas baseadas em observações de engenharia. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Se você curtiu essa viagem investigativa e quer ver mais vídeos que desafiam o que a gente acha que sabe sobre tecnologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sua curiosidade é o que move a gente a ir mais fundo. Obrigado por assistir e até a próxima.